Pela graça de Deus, hoje estou aqui para poder ministrar uma palavra para o teu coração. Por isso, em primeiro lugar, queria louvar ao Senhor, bendizer o seu santo nome, porque tudo está a ser possível por causa dele. Em segundo lugar, quero agradecer a presença do nosso líder, a vida do nosso pai na fé, Senhor Pastor Garcia Lema, na qual queria que a igreja pudesse dar uma linda e forte salva de palmas pelo seu legado que está a ser construído em nome de Jesus. Em segundo lugar, quero agradecer a todas as pessoas, a todos os servos que têm se doado na obra de Deus. Se hoje eu posso testemunhar alguma bondade da parte de Deus para a minha vida, é graças à colaboração de todos vocês. Que o Senhor possa sempre lembrar de vocês e que a bênção do Senhor repousa sobre a vida de todos os servos da Embaixada do Cordeiro de Deus. E não menos importante, a tua presença aqui. Porque se existe um culto, é por causa daquele que está à frente e daquele que está ouvindo. Então a tua presença é mais do que abençoada para nós. Por isso eu queria que você pudesse também glorificar, aplaudir a tua presença neste momento em nome de Jesus. Aleluia. Chegou o momento de nós podermos ouvir Deus falando conosco. Esse é um momento importante porque é o momento que Deus fala contigo. Quando você vem na igreja, você fala com todos nós. Falas com teu irmão. Mas o momento que Deus fala contigo é só um. É o momento da pregação. Amém? Por isso eu queria, em reverência, que nós nos coloquemos de pé. Coloca a tua mão no coração. Posso crer em minha vida, o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai
Alegria, levanta as suas mãos e cante. Hoje o meu vai. Eu vou crer, não vou. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Oh Senhor Deus, nós cremos que as tuas promessas não acabaram e que apenas estão começando na vida daquele que crê. Aquele que acredita jamais será desamparado. Oh Lord, your mercy is all we need. Pai, contamos histórias de homens que foram extremamente abençoados. E quando olhamos o motivo, lembramos que tudo é pela fé. Tudo é possível aos olhos daquele que crê. A tua palavra está a dizer em Salmos capítulo 9: aqueles que confiam no Senhor jamais serão desamparados. Eu vim dizer para alguém que abandonou a sua casa, tal como Abraão abandonou a sua parentela por ouvir a voz de Deus. O lugar aonde você está é o lugar do teu testemunho em nome de Jesus. Eu disse que o lugar aonde você está é o lugar da tua provisão em nome de Jesus. A tua fé não será desamparada na manhã de hoje. E a promessa que Deus vai lhe dar de que está trabalhando no teu caso é a paz no teu coração. Haverá paz no teu coração quando as pessoas estiverem em tribulação. Haverá paz no teu coração quando as pessoas estiverem em confusão. Haverá paz no teu coração quando as pessoas pensarem em desistir. A paz que o Senhor irá colocar no teu coração é um sinal de que amanhã será um dia melhor. Eu disse que a paz que Deus vai colocar no teu coração é um sinal de que amanhã será um dia melhor. O amanhã do justo é diferente. Se eles não confiam no amanhã, a nossa esperança é de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria tardando como não vai bater a porta do justo em nome de Jesus. Eu disse que a alegria vai bater a porta do justo em nome de Jesus. Se alguém pode crer nessa palavra, diga amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Manifesta a tua alegria na presença de Deus. Aleluia. Wow. I feeling the presence of God this moment. The presence. A presença de Deus está no nosso meio. Está garantindo a provisão de Deus no nosso meio. Eu disse que a presença de Deus está no nosso meio. Está a garantir a provisão de Deus na tua vida. Quando você está com a presença de Deus, a provisão também está contigo. O povo no deserto só precisou da presença de Deus para haver provisão do maná. Eu quero dizer que quando a presença de Deus entra na tua vida, a provisão segue a presença de Deus. Haverá provisão na tua vida hoje em nome de Jesus. Eu disse que haverá provisão na tua casa hoje em nome de Jesus. Haverá provisão na tua saúde hoje em nome de Jesus. Porque a presença de Deus está no nosso meio. Aleluia. Abra a tua Bíblia. No livro de... Vamos começar com o livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 22 a 24. Essa não é história para você ler triste. Por favor, me prometa que depois de você ler essa história, Deus vai falar contigo. Porque Deus falou comigo quando eu li. Mesmo Deus que falou comigo também vai falar contigo. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Destaca também já o teu livro de Tiago, capítulo 2.
como a segunda navegação. Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24. Deixa-me chegar um pouco mais perto. Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24. Podemos? E Enoque andou com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22. E Enoque andou com Deus. Vamos ainda ler juntos para nós perceber o que está a se tratar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. E Enoque andou com Deus. Depois gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Vamos lá na parte mais bonita no 24. Enoque andou com e não estava mais por quanto Deus para si o tomou. Vou repetir. Enoque andou com Deus e não estava mais porque para si Deus o tomou. Vamos lá em Tiago, capítulo 2, versículo 21. Tiago após Hebreus, capítulo 2, versículo 21 a 26. Diz assim a bendita palavra do Senhor: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu o altar, o seu sacrifício do seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que a fé foi aperfeiçoada pelas suas obras. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado de vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. 24. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras também está morta. Palavra do Elohim. Dá uma linda e forte salva de palmas. Toma o teu assento e diz: obrigado, Senhor Jesus. Mas o que estamos a falar? Mamãe Marisa, gosto de te ver à frente, mamãe está muito distante. O papai está aqui à frente, a mamãe está lá atrás. Oh. Vamos crer que o Senhor vai fazer alguma coisa. Aleluia. Lemos o livro de Gênesis capítulo 5, versículo 22. Onde a Bíblia descreve a vida de um homem chamado Enoque. Este homem hoje é muito falado pelo testemunho de Deus que ele deixou a nós. A Bíblia está a falar que Enoque andava com Deus. Mas como assim andar com Deus sendo carne e Deus sendo espírito? Quando nós entramos em Tiago capítulo 2, versículo 21, estamos a ver que a mesma história se repetiu com Abraão. A única diferença é que Enoque foi tomado e Abraão viu a sua morte.
Mas a Bíblia está a apresentar uma particularidade. Abraão passou a ser considerado de amigo de Deus. Mas por que amigo de Deus? Porque teve uma caminhada diferente. Mas aonde que está o segredo? Para que primeiro Enoque andasse com Deus e não visse a morte, e Abraão andar com Deus e ser considerado amigo de Deus. A Bíblia está a falar, a fé de uma pessoa deve ser acompanhada com as obras. Enoque foi considerado um homem justo e íntegro. Abraão, após ouvir a voz de Deus, perplexo naquilo que ele ouviu, com a convicção no coração, Abraão agia de acordo à orientação que ele recebia de Deus. E como resultado disso, a Bíblia o considerou amigo íntimo de Deus. Se hoje nós lembramos dessas histórias, é graças às obras que essas pessoas deixaram como exemplo. Entrando na mensagem de hoje, a primeira pergunta que Deus quer fazer para os filhos dele é: qual tem sido o argumento da fé que você confessa? Muitos de nós confessamos que acreditamos, mas a real pergunta é: qual é o real motivo e argumento da fé que você confessa? Confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, mas as nossas obras acabam por diferenciar aquilo que nós confessamos um dia. Deus quer enquadrar o povo da embaixada do Cordeiro de Deus. O povo crente é aquele que se move com a orientação que recebe. Não há nem esquerda e não há nem direita. Se a fé que você desenvolveu com Deus te orienta para ir a algum lugar, as tuas obras devem acompanhar aquela fé. A Bíblia está a falar que a primeira aparição de Deus para Abraão, deslocamento. E Abraão não pensou duas vezes em obedecer. Por isso o tema da nossa mensagem é: viva pela fé. Viva pela fé. Viver pela fé é acreditar naquilo que você crê. Viver pela fé é acreditar naquilo que as tuas palavras confessam. Você não é crente pela confissão da boca. Você é crente pela crença que você carrega no coração. Se com a tua boca confessares, ok. Mas se com teu coração acreditares que Jesus Cristo é o Senhor, tu e a tua casa serão o quê? Salvos. Viver pela fé é acreditar. Viver pela fé é contrariar as perspectivas humanas com a opinião de Deus. Viver pela fé é contrariar o pensamento do homem com a vontade de Deus. Se hoje nós falamos de Abraão, é porque a fé de Abraão tirou-lhe de um lugar para lhe levar para o outro. A fé deve nos mover. Uma fé que não nos move é uma fé sem resultados. Eu disse que uma fé que não te move é uma fé sem testemunho. A fé deve te tirar de um lugar para outro lugar. Que uma fé sem obras
é considerada como uma fé morta. Então estamos aqui a falar de uma fé dinâmica. A fé deve incomodar o teu conforto. Se a tua fé não incomoda o teu conforto, você está sendo vítima do seu fracasso. Olha para o irmão que está do teu lado e lhe diz: meu irmão, se a tua fé não incomoda o teu conforto, você está sendo vítima do seu fracasso. A fé deve incomodar o nosso conforto. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele não estava num lugar desconfortável. Estava na parentela dos seus pais. Estava com a sua família. Mas a fé provocou deslocamento de Abraão, saindo do conforto para um lugar desconfortável. Os filhos de Deus encontram desconforto nos confortos dos outros. Por quê? Porque a fé deve nos levar aonde há provisão. E a provisão só desce quando estamos num lugar deserto. Eu disse que os filhos de Deus devem encontrar desconforto no conforto dos outros. Aonde as pessoas estão confortadas, você deve estar desconfortável. Aonde as pessoas estão confortadas, como filho da fé, você não pode estar confortado. Porque se a fé não está te movendo de um lugar para outro, aquela fé não irá produzir resultados. A fé deve nos levar a desafiar os nossos medos. Se Jesus Cristo é que te chamou para sair para fora, não olha para os teus obstáculos, olha para eles e lhe diz: meus obstáculos, hoje eu vou passar por cima de vocês. Eu disse: se Jesus Cristo é que te chamou, assim como em Mateus capítulo 14, versículo 28, ele disse para Pedro: Pedro, saia do barco e siga-me. Naquele momento faltava as obras na vida de Pedro. Quando Jesus é que te chamou, ele já lhe deu garantia, apesar do obstáculo que está na sua frente. Quando Deus chamou Abraão, Deus sabia que Abraão poderia enfrentar momentos de fome. Quando Deus chamou Abraão, Deus já sabia que Abraão poderia enfrentar momentos de desconforto. O desconforto não classifica e nem define o teu chamado. O teu chamado é definido pela voz que você ouviu. O deserto não está definindo o teu chamado. O teu chamado é definido pela voz que você ouviu. As lutas não estão definindo o teu chamado. O teu chamado é definido pela palavra que você obedeceu. A fé deve nos desafiar, ou deve nos fazer desafiar o nosso conforto. O Filho de Deus não pode estar confortado com conforto. A fé deve te levar aonde há provisão. A provisão só desce quando estamos no deserto. A Bíblia está a falar que Elias teve que ir no deserto para que os corvos lhe alimentassem. A Bíblia está a dizer que Jesus teve que ir no deserto para que fosse tentado e a provisão de Deus também lhe seguisse. A mesma coisa aconteceu com o povo hebreu. O povo hebreu teve que entrar no deserto para caminhar com a provisão de Deus. Só há provisão quando estamos no deserto. Então, se estás num lugar desértico, você deve lembrar que voz é que te colocou ali. Porque se foi a voz que Abraão obedeceu, meu irmão, eu quero dizer para a tua vida que o deserto é só uma fase.
Eu disse, se a voz que mandou Abraão sair da terra da tua parentela e ir para uma terra estrangeira é a mesma voz que te tirou de um lugar para estar aonde você está, independentemente do desconforto que você esteja a passar, meu irmão, eu quero lhe dizer que aquilo na tua vida é só uma fase. Devemos saber obedecer a voz da orientação. Viver pela fé não é viver pela vista. Você não depende daquilo que você vê para você acreditar. E aquilo que você vê não está provando nada na tua crença. A tua crença é provada pela voz que está a caminhar contigo enquanto você passa no deserto. O monte que está na sua frente não está definindo nada. A definição da tua crença é a palavra que você obedece. A fé deve nos fazer abrir mão de coisas. Duas coisas que a fé deve causar numa pessoa. A primeira coisa é a decisão. A segunda coisa é a movimentação. A fé deve te levar a decidir. E a decisão pós-fé deve te levar a agir. A Bíblia está a dizer em Marcos capítulo 5, versículo 25 a 27, a mulher do fluxo de sangue sofreu durante 12 anos. Mas a primeira coisa que a fé daquela mulher impactou foi a decisão. Ela disse, se eu ficar aqui eu vou morrer. Se eu sair eu vou morrer tentando. Mais vale morrer tentando do que morrer ficando. A fé da mulher lhe moveu para o desconforto. A tua fé deve te levar a desafiar as tuas lutas. A tua fé deve te levar a desafiar os teus problemas. A mesma coisa aconteceu com os leprosos. Os leprosos disseram, se nós ficar aqui vamos morrer de fome. Se nós andar vamos morrer de fome andando. Mais vale andar, mais vale sair, mais vale se mover, morrer tentando do que morrer ficando parado. Eu quero dizer para um filho de Deus, a fé neste momento está a dizer para o teu coração, apesar das lutas que você passa, movimenta os teus pés. Movimenta os teus pés, essa é a palavra que Deus está a lhe dizer. Fé sem obra é uma fé morta. Quais são as obras da fé que você confessa? Podemos estar até juntos num culto de domingo e mostrar que todos nós somos crentes, mas a tua fé é aprovada nas tuas obras. A avaliação de Deus na tua fé é pelas obras que você pratica. Olha para o irmão que está do teu lado e lhe diz, meu irmão, a avaliação de Deus na tua fé é pelas obras que você pratica. Aleluia. Se a fé não está te levando a agir, aquela é considerada uma fé morta. E se a tua fé não está te levar a decidir, você ainda está preso no roteiro da vida. Sabe qual é o roteiro da vida? Todos nós estamos programados a fazer a mesma coisa. O homem já nasce com o roteiro da vida. Aprendemos isso na ciência. O homem nasce, o homem cresce, o homem produz, o homem envelhece e o homem morre. Mas a Bíblia está a falar que existiu pessoas que contornaram a situação da ciência. Existiam pessoas que não obedeceram aquilo que a ciência um dia disse.
Essas pessoas são, primeiro, Enoque. A ciência diz que o homem, após a sua fase de crescimento e desenvolvimento, morre. Mas a Bíblia está a falar que Enoque andou com Deus e não viu a morte. Como isso se tornou possível? Tudo se tornou possível por causa da fé. Se a fé que você desenvolve com Deus te leva a agir, você começa a fugir o padrão e a realidade da tua família. O teu destaque depende das obras que você pratica de acordo com a fé que você confessa. Eu disse que o teu destaque depende das obras que você pratica mediante a fé que você confessa. O homem não depende da palavra do homem. O homem depende da palavra de Deus. A palavra do homem é baseada na vista. A palavra do homem é baseada em argumentos apalpáveis. Mas a palavra de Deus lhe dá garantias de provisões divinas. Quem obedece à palavra de Deus vive provisão. Quem obedece à palavra de Deus vive promessas. Porque as promessas de Deus estão na palavra de Deus. Então, quando você obedece à palavra, as promessas te seguem. Quando você obedece à palavra, as promessas te seguem. A palavra de Deus te leva aonde está o teu testemunho. Eu disse que a palavra de Deus só te leva aonde está o teu testemunho. E a palavra de Deus hoje te levou aqui na ECD. A palavra de Deus te leva aonde está a tua vitória. A palavra de Deus no dia 9 de novembro de 2025 não te levou nem em norte, não te levou nem em sul. Deus te trouxe no Capolo 2, na embaixada do Cordeiro de Deus. Aqui é o lugar do teu testemunho. Eu disse que aqui é o lugar do teu testemunho. Eu quero convidar uma mulher de fé e um homem de fé a se levantar, a bater no peito e dizer que aqui nesse lugar é o lugar do meu testemunho. Não, diga, aqui na ECD é o lugar do meu testemunho. Aqui na ECD é o lugar da minha vitória. Aleluia. Aqui é o lugar do teu testemunho. A palavra de Deus só te leva aonde está o testemunho da tua vida. A palavra de Deus levou Abraão num lugar desértico, mas é mesmo ali onde a provisão de Deus estava reservada para Abraão. Não considera o deserto como ponto final. O deserto é a provisão que Deus preparou para a tua vida. Eu disse que o deserto é o lugar do milagre para a tua vida. Eu disse que o deserto é o lugar do testemunho para a tua casa. Se você está hoje no deserto, bata no peito e diz que a palavra de Deus me trouxe nesse lugar para mim viver a provisão divina. A palavra levou Elias no deserto. E é no deserto onde Elias foi alimentado pelos corvos. A palavra de Deus levou o povo no deserto. É no deserto onde o povo comeu do maná. Nunca ninguém comeu do maná antes. Nunca ninguém foi alimentado pelos corvos antes. Eu quero dizer para alguém que está nesse momento, a palavra de Deus te levou no deserto para você testemunhar aquilo que ninguém nunca viveu no passado. Eu disse que a palavra de Deus te levou no deserto para você testemunhar aquilo que homem algum viveu no passado. Por isso, contenta-se com o lugar que você está, porque a provisão de Deus está no teu destino. A provisão de Deus está na tua direção. Não menospreza o deserto por ser deserto. O deserto é o lugar da provisão dos filhos de Deus. Eu disse que não menospreza o deserto por ser deserto. É no deserto aonde Deus prova que na pedra também pode sair água. É no deserto, é no deserto.
no deserto que Deus prova que animal impuro pode alimentar a boca de um justo. No deserto, Deus confunde a sabedoria humana. As pessoas vão pensar que o deserto está te matando. Eles não sabem que no deserto você não vive a tua provisão. É uma força maior que está te provendo. Então eles vão continuar pensando que o deserto é o lugar do teu fim. Só que eles não sabem, é no deserto que você vai sair mais vitorioso. Eu disse que é no deserto aonde você vai sair mais vitorioso. A vitória dos filhos de Deus não está no conforto. O conforto é o lugar para as mesmas coisas. Mas o deserto é o lugar de provisões divinas. Quem viver experiências sobrenaturais com Deus, vá no deserto. Ou você acha que todo mundo seria capaz de suportar o deserto? A Bíblia está a falar, muitas pessoas morreram de fome no deserto. Mas quando os pés de um justo colocaram os pés no deserto, saiu corvos distantes para virem lhe dar de comer. Eu quero dizer e profetizar para a vida de alguém. Por causa da tua presença no lugar onde você está, haverá provisões que nunca aconteceram no passado. Eu disse, por causa dos teus pés estarem no lugar desértico, haverá provisões que nunca aconteceram no passado. Toma teu assento, rapidamente. Rapidamente, estou a chegar no fim da minha mensagem. Escuta. Se Deus é que te trouxe na ECD, por que você está a controlar o relógio? A provisão de Deus não obedece o tempo. Está a olhar o tempo porque se a provisão de Deus não vive o tempo do homem. Está a olhar. O problema de hoje é que nós, filhos de Deus, estamos a ser movidos por detalhes humanos, no lugar onde deveríamos viver uma vida completa de fé. Queremos associar coisas insignificantes na nossa fé. A fé é só uma coisa, obedecer a palavra de orientação. Então, se a fé que você, a palavra que você obedece, te leva num lugar deserto, não olha se tem mais pessoas. Não é por muitas pessoas estarem no deserto, é apenas por você estar no deserto que Deus vai fazer a provisão descer. Mas nós queremos nos mover pelos detalhes. Filho de Deus não vive pela vista. Filho de Deus não é movido por aquilo que ele vê. Quando você vê obstáculo, o Filho de Deus vê caminho para passar. Quando as pessoas estão a ver obstáculo, o Filho de Deus vê caminho para passar. Há diferença. Viver pela razão e viver pela fé. O Filho de Deus não deve fazer duas coisas, meu Deus. Filho de Deus só deve obedecer a palavra de orientação. Se a palavra está te mandando ir num lugar de espinho, suporta os espinhos um momento. É mais fácil suportar um desconforto temporário para receber uma bênção permanente. Suporta o desconforto do tempo. Eu disse que Deus abençoe o homem de Deus. É mais fácil suportar um desconforto no momento para amanhã a minha alegria ser permanente. Não ouvi em nenhum momento testemunho de alegria igual ao testemunho de Miriam. Sabe quem foi Miriam? Miriam foi irmã de Moisés. Deus abençoe a mamãe pastora.
Miriam foi irmã de Moisés. Mas por que eu digo que não existiu o melhor testemunho? Para mim, aquele foi o melhor testemunho. Sabe o que aconteceu? O povo reclamava durante 40 anos dentro do deserto. O povo achava aquele lugar seria o lugar de morte para a vida deles. Eles não souberam a voz que estava lhes guiando, lhes orientando, já havia preparado um lugar melhor após o deserto. Mas o povo incrédulo não olhou além. A fé de um cristão deve olhar além do lugar onde ele está. Quer dizer que se você está aqui, a minha fé já está lá. A Bíblia está a falar, quando o povo de Israel enfrentou o maior obstáculo da vista. Sabe qual é o obstáculo da vista? Ver o mar na sua frente. Quando o povo viu o mar vermelho na frente, oh my God, é ali onde os crentes começaram, como dizem na gíria, a sabular. É ali onde os crentes pegaram a sua fé e meteram ainda de lado. É ali onde os crentes pegaram a sua fé e colocaram no bolso. Mas havia um homem que conhecia a palavra de orientação. Moisés não olhou nem de lado, não olhou nem à esquerda nem à direita e nem no obstáculo. Moisés foi consultar a palavra de orientação. O que te falta às vezes é consultar a palavra de orientação quando você passa pelos obstáculos. Moisés recuou e disse: há uma palavra de orientação que eu obedeci, que caminhou comigo no deserto como como coluna de nuvem de dia e como coluna de fogo de noite. Há uma palavra de orientação que eu obedeci no passado, que quando o povo passava fome, nos deu de comer um alimento estranho. Não vou esquecer dessa palavra. Moisés foi consultar a palavra lhe disse: Moisés, aonde o povo está a ver obstáculo, já providenciei um caminho para vocês passarem. O que descodifica tudo é somente a palavra de confissão. Moisés confessou e disse: mar, obedeça a palavra de orientação, de orientação, de orientação. Todas as coisas obedecem a palavra de orientação. O deserto obedeceu a palavra de orientação. Moisés disse: mar vermelho, abre-se. O povo está a ver paredes que nenhum homem na vida nunca construiu a serem erguidas. O homem de Deus está a ver muros que nenhum homem nunca levantou a serem edificados. É Deus que estava tornando aquilo possível. É a palavra de orientação que estava tornando aquilo possível. Os teus olhos vão ver coisas que a ciência não obedece. Meu irmão, não se turba. É Deus que está tornando aquilo possível. A Bíblia está a falar que um monte se abriu à esquerda, o outro monte se abriu à direita. A terra que ontem estava mar se tornou seca para os filhos de Deus passarem. Voltar, filho de Deus, você não vive de duas coisas, você só vive de uma: obedecer a palavra de orientação. Deus não vai te colocar num lugar que Ele não seria capaz de suportar. Deus leva os filhos dele num lugar onde Ele já preparou os resultados. O lugar que você está não é um lugar que Deus está preparando que você vai viver. O lugar que você está é um lugar que Deus já providenciou resultados antes de você pisar. Você não está num lugar estranho. Você
deve apenas obedecer a palavra de orientação. My God, quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus providencia sacrifício no nosso lugar. Gênesis capítulo 32, 22, se eu não estou erro, 22. A Bíblia está a falar que Abraão levou seu filho Isaque no sacrifício. Quando Abraão chegou perante o sacrifício, ele disse: antes de eu fazer alguma coisa, vou consultar a palavra de orientação. Abraão recuou para ouvir a palavra de orientação. A palavra de orientação lhe disse: filho, não sacrifica, porque senão é um sacrifício agradável para mim. Abraão obedeceu à voz da orientação. Hoje eu consigo entender, Deus seja louvado, o sacrifício que Abraão não apresentou naquele dia por obedecer a Deus, o Deus próprio veio sacrificar no Novo Testamento. Jesus Cristo se tornou um sacrifício daqueles que obedecem a palavra de orientação. Oh my God! 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 Você obedece no lugar onde estariam as tuas falhas, Deus coloca lá a perfeição dele para o teu testemunho. Quando você obedece no lugar do teu esforço, Deus coloca o esforço dele para a tua vitória. Quando você obedece no lugar do teu sacrifício, o teu sacrifício não é capaz de alimentar a fome de Deus. O teu sacrifício não é capaz de saciar a vontade de Deus. Mas como Deus sabe, nenhum homem pode me apresentar sacrifício agradável, a condição inverteu. Já não é mais sacrificar, é obedecer, porque a obediência vale mais do que sacrifício. Já não é mais sacrificar, é obedecer. A obediência vale mais do que sacrifício. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. O que adianta sacrificar e não obedecer? Deus rejeitou muitas pessoas porque até sacrificam, mas não são obedientes. Estamos a ser rejeitados por quê? Queremos fazer tudo à nossa maneira, desobedecendo a Deus. Por mais que você apresenta um sacrifício voluntário, meu irmão, em lugar nenhum você vai ir. Porque o único lugar que procede a honra é a obediência. O único lugar que procede a recompensa é a obediência. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, está a dizer: Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, veio, obedeceu até a cruz.
Morreu por causa da obediência. A obediência colocou Jesus no topo de todas as coisas. A obediência vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Você só precisa obedecer. Já não é mais sacrifício, é obedecer a palavra de orientação. Não foi o sacrifício que levou os homens longe. A longitude de um filho de Deus é marcada pela obediência. Quanto mais você obedece, mais passos largos você marca na tua vida e na tua caminhada com Deus. O segredo não está no se sacrificar. Deus abençoe a sua vida. O segredo não está em sacrificar. Nenhum homem pode apresentar sacrifício agradável a Deus. Quem? A Bíblia está a falar, Salmos capítulo 53, versículo 2. Deus estava sentado lá no trono, olhando para aqui na terra, para ver se alguém tivesse entendimento e para ver se alguém lhe apresentasse a adoração perfeita. Nenhum homem apresentou sacrifício agradável. Mas quando Deus lembra do passado, Ele lembrou: existiram homens que me obedeceram. Não foi o sacrifício que trouxe a nossa vitória. A nossa vitória foi consequência da obediência do segundo Adão. A tua vitória é consequência da obediência de Jesus. A vitória dos teus filhos vai ser consequência da tua obediência. Por mais que você sacrifica, se você não obedece, Deus se sacrifica no nosso lugar quando somos filhos obedientes. João 3,16 completou. E Deus deu o seu filho unigênito. Por quê? No passado, Gênesis 22, Deus pediu o filho unigênito de Abraão. Mas aquele não é o sacrifício perfeito. Deus já sabia disso, mas conotou a obediência de Abraão. A mesma coisa Deus tornou a se repetir. Mas a diferença, se a obediência de Abraão lhe fez se tornar pai de multidões, a obediência de Jesus lhe fez se tornar salvador de multidões. Se a obediência de Abraão lhe tornou pai meu, teu e nosso, a obediência de Jesus Cristo nos tornou nosso salvador. Se pelo Abraão nós temos bênçãos incontáveis, pela obediência de Jesus Cristo nós temos salvação eterna. Tudo procede pela obediência. Se com a obediência de Abraão, sendo homem imperfeito, Abraão era um homem como eu e você, quando belisca sente dor. Se com a obediência de Abraão você se tornou, olha, Deus disse: filho, me obedece, a tua bênção será incontável como a areia do mar. A tua bênção será incontável como as estrelas do céu. Se Abraão, sendo um homem imperfeito, obedeceu, consequentemente nos trouxe bênçãos desses níveis, quanto mais Jesus sendo carne e Deus, quanto mais Jesus sendo corpo e espírito, obedecendo a Deus, Jesus não só nos deu bênção aqui nesse mundo. A palavra de Deus está a dizer, quando Pedro pergunta para Jesus:
deixamos tudo para te seguir. Jesus lhe disse, se o problema era ter as bênçãos de Abraão, vou vos dizer, vocês terão o centíplo aqui nessa terra, mas eu não só trouxe o centíplo, vocês terão vida eterna lá nos céus. A obediência de Jesus nos fez voltar no lugar onde um dia saímos. A obediência de Jesus organizou o nosso problema com Deus. Olha que tamanho poder tem a obediência. Viva o controle de Deus. No controle de Deus, todas as coisas são manuseadas segundo a sua vontade. Deus te leva aonde há a palavra dele. Porque aonde está a palavra de Deus, ali estão as promessas de Deus. As promessas de Deus estão reservadas por detrás da sua palavra. Deuteronômio capítulo 28. Se tu me obedeceres, obedecer as minhas palavras, bendito será você no campo, bendito será você na mata. Bendito você será na terra da tua parentela, bendito você será na tua terra estrangeira. Olha o que a obediência faz. Como filho obediente, em todo lugar aonde eu colocar os meus pés, a provisão de Deus está me seguindo. Só existe duas condições: obedecer ou desobedecer. Desobedecendo a Deus, você não está me mostrando superioridade. Desobedecendo a Deus, você está me mostrando incapacidade de suportar as bênçãos. Filho de Deus desobediente não está mostrando que é superior aos outros. Filho de Deus desobediente está mostrando que é incapaz de suportar as bênçãos de Deus na vida dele. Quando você desobedece, você está mostrando que você não está pronto para viver o milagre de Deus na tua vida. A obediência são para pessoas radicais. A palavra que você está obedecendo vai te levar na mata. E você vai pensar que Deus está te colocar no buraco. Deus colocou homens em lugares tão desconfortáveis na vida. Mas a mesma obediência que lhes colocou dentro é a mesma obediência que lhes tirou as de dentro vitoriosos. Eu lembro de muitas histórias na vida que hoje eu olho para mim e digo, eu sou apenas mais um. Olho para testemunhos na Bíblia, olho para o meu caso e diz, meu caso, você está final. Você já está no fim. Se o problema que você está a passar é tão desconfortável, lembra de Daniel na cova dos leões. Se o problema que você está a passar é tão desconfortável, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha do fogo. Desconfortos são para filhos que foram predestinados a viver a provisão. Eu disse que desconfortos são preparados para filhos que foram reservados a viver a provisão. Se você está passando por desconfortos hoje, meu irmão, bata no peito, porque a escolha de Deus localizou você, destinou você, classificou você, considerou você como filho para viver a provisão de Deus aqui na terra. O teu desconforto está a classificar a provisão que está prestes a acontecer. Então, suporta os desconfortos. Confortos são para pessoas comuns.
disse que conforto são para pessoas comuns. Filho de Deus vê desconforto aonde as pessoas vejam conforto. Por quê? O desconforto vai me fazer sair de um lugar para o outro. E fazendo isso, estou indo no lugar aonde a palavra que eu estou obedecendo está a me levar. A palavra de Deus só leva os filhos de Deus aonde há provisão. A provisão de Deus não é definida pelo cenário que você encontra. Se Elias pensasse que a provisão de Deus poderia ser num lugar bonito, estava enganado. A provisão lhe levou no deserto. Mas eu vou lembrar para vocês, Deus não te coloca num lugar onde Ele não preparou resultados para você viver. O lugar onde você está é o lugar dos resultados de Deus. Não, diga aqui na ECD. Não, diga aqui na ECD é o lugar para mim viver os resultados de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Já estou no fim da minha mensagem. Diga aqui na ECD é o lugar para mim viver os resultados de Deus. Não foi o homem que me trouxe, mas a palavra que eu obedeci me trouxe nesse lugar para mim viver a provisão de Deus. Não, a palavra que me trouxe aqui não foi a palavra do homem, mas foi a palavra de Deus. E se foi a palavra de Deus, aonde eu estou é o lugar da minha honra. Aonde eu estou é o lugar da minha bênção. Aonde eu estou é o lugar da minha promessa. Por isso hoje eu digo, minha vida, meu passado, vocês estão no lugar certo. Aleluia, aleluia. Agora, qual é a condição? A condição é correr uma corrida de fé. Alguém entendeu? A condição de viver os resultados de Deus é viver uma corrida de fé. Olha para o irmão que está do teu lado e lhe diz: meu irmão. Não, lhe diz: meu irmão, a partir de agora, corra uma corrida de fé. Não fala mal dos outros. Não inveja a vida dos outros. Não critica a vida dos outros. Corra uma corrida de fé e serás amigo de Deus. Não lhe diga: corra uma corrida de fé. Não fofoca a vida dos outros. Não inveja a bênção dos outros. Mas corra uma corrida de fé e serás amigo de Deus. Sendo amigo de Deus, viverás a provisão de Deus. Sendo amigo de Deus, viverás o testemunho de Deus. Sendo amigo de Deus, viverás os resultados de Deus. Por isso, não olha para os outros. Não critica os outros. Não fala mal dos outros. Corra uma corrida de fé e serás um amigo de Deus.